Imutabilidade. Vamos lá. Eu estou dizendo isso para a gente perceber como nós somos muito frágeis e muito, né? Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, um dia a gente está animado, outro dia está triste, um dia a gente, né, é muito volátil, né? Muito aguado, né? Nós somos assim. E nada melhor do que a gente compartilhar sobre a imutabilidade, né? A gente perceber quem Deus é. E eu queria fazer o seguinte, na verdade eu quero, né? Quero que uma pessoa abra em número, alguém que tem uma voz boa. Eu vou dar aqui uns 4 textos e queria que a igreja lesse, né? Não só eu. Números 23, 19. Outro abre aí em Isaías 46, de 9 a 11. Números 23, 19, Isaías 46, de 9 a 11. Outra pessoa, por favor, abra em 1 Samuel 15, 29. 1 Samuel 15, 29. E outra eu abro em 2 Timóteo 2, 13. Quem abriu em Números, por favor, leia alto. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso, quando ele dito não fará, ou havendo falado, não cumprirá? Quem abriu Isaías? Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncie o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que chama a ave rapina desde o oriente e o homem do meu conselho, desde terras remotas, porque assim o disse, e assim acontecerá, eu determinei e também farei. Amém. 1 Samuel 15, 29. Aquele que é a glória de Israel não mente, nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. 2 Timóteo. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Amém. Em Malaquias 3,6 diz assim: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. A imutabilidade é o fato de que Deus não muda em sua essência, nem em seus atributos, nem em seus planos, nem em suas promessas, nem em suas ameaças, nem em seu amor. Imutabilidade é um atributo incomunicável de Deus, significa que Deus não muda jamais, ou seja, tanto o seu ser como suas perfeições não sofrem qualquer alteração. E Ele não muda de forma alguma os seus propósitos e promessas. Deus é imutável. Deus é um Deus que não muda. O Márcio trouxe aqui, alguns domingos atrás, falou a respeito do Deus onipresente, onisciente, onipotente. Esse Deus imutável. Ele é imutável na sua onipresença, onisciência e onipotência. Eu falei aqui sobre sua glória. O Sávio trouxe aqui sobre a sua soberania. Esses atributos, todos os seus atributos, são imutáveis. Vamos imaginar esse Deus tão grande, esse Deus tão tremendo, esse Deus que tem vários atributos, como a seidade significa que Deus é autoexistente, eternidade significa que Deus sempre existiu, unidade significa que Deus é um e que todos os atributos deles estão inclusos em seu ser o tempo todo. Infinitude significa que Deus é infinito em seu ser e não sofre qualquer tipo de limitação. E tem muitos outros atributos de Deus.
E todos eles são ancorados pela sua imutabilidade. Nenhum deles muda. Nenhum desses atributos vai mudar. Nenhum desses atributos começaram a existir. Eles sempre foram. Deus é um Deus que está fora do tempo. Que Ele não muda. O que nós vivemos hoje, o que nós lemos hoje na palavra, já tinha sido construído antes das fundações dos tempos. Não podemos nós começar a avaliar Deus do nosso ponto de vista, porque nós somos criaturas. Não tem como como a gente colocar uma referência em nós para entender Deus. Não dá, porque nós somos finitos. Nós temos um tempo de existência. Começamos a existir num dia e vamos deixar de existir no outro dia, nessa terra, né? Não dá para nossa mente, essa mente, ela vai parar de funcionar. Por isso é que o Espírito revela as coisas no nosso espírito, porque a nossa mente, ela é finita. O nosso raciocínio, ele é finito. As leis que nós conhecemos, inclusive da física, vão passar. Vão passar. A gente vê na palavra de Deus que quando Jesus ele ressuscita e vai estar no meio do povo, ali dos discípulos dele, a Bíblia relata que ele transpassa uma parede, porque a física é limitada. O que é sólido, o que é fumaça, não se aplica a esse Deus. O Deus é imutável, esse Deus tremendo, esse Deus glorioso, esse Deus que criou o universo, esse Deus que é o oleiro. E o texto diz que como pode o vaso questionar o oleiro? Porque o vaso não tem a mesma visão do oleiro, não consegue enxergar da mesma forma. E se a gente tentar compreender esse Deus imutável, que sempre foi, sempre existiu e não muda, e vai ser eternamente o mesmo, a gente pira. Porque a nossa mente não consegue encaixotar, não consegue compreender. Como é que nós vamos compreender um Deus que, quando nós formos encontrar com Ele, Ele vai ser o mesmo que era antes da fundação? Esse Deus não se move com as nossas orações. Esse Deus não se move com a nossa adoração. Esse Deus não se move com o nosso louvor. Ele é imutável. O meu clamor não vai mudar quem Ele é. O meu sofrimento, a minha alegria não vai mudar quem Ele é. Porque antes mesmo de nós nascermos, Ele já sabia. O salmista diz que antes de eu nascer, Tu já escreveu toda a minha história. Tem uma frase quando a gente é pequeno, primeiro quando eu era, hoje eu não vejo mais, que diz assim: Deus está vendo. Normalmente quando a gente queria fazer uma coisa de errado, né? Mas essa frase, Deus está vendo, se a gente pensa na sua imutabilidade, Deus já viu, está vendo e continuará vendo todas as coisas, porque Ele já viu o dia de hoje, antes do homem ser homem. Deus já viu o dia de hoje, Ele já viu o dia de amanhã. Então muitas vezes a gente tem essa ideia de que já vi essa frase, a oração muda, move o dedo de Deus. Não, querido, a oração move a gente. Não move o dedo de Deus, nada move o dedo de Deus. Deus precisa da sua adoração. Quem disse? Nós que precisamos adorá-lo.
Deus precisa que você evangelize. Deus precisa que você vá e diga: não, somos nós que precisamos. Porque Ele é imutável. Ele é imutável. A gente pode até pensar assim: poxa, se Deus já definiu todas as coisas, já sabe todas as coisas, então para que a gente serve? Não sei se isso já passou na sua cabeça. Se Deus já fez tudo, não pode. Deus não pode ter definido tudo, porque senão não faz sentido a gente viver e colocar a gente no mundo. Nós vamos ver aqui, no decorrer da palavra, que é um privilégio. Deus nos concedeu o privilégio de participarmos de quem Ele é. O privilégio de participarmos de quem Ele é. Mesmo Ele não precisando de nada disso. Porque nós somos beneficiados pela nossa adoração a Deus. Nós somos beneficiados pela nossa oração, o nosso clamor. Forja o nosso caráter. Forja quem nós somos. Abra sua Bíblia em Tiago 1. Vamos ler do verso 13 ao 18. E aí nós vamos entender como é que nós, esse ser tão frágil, volátil, líquido, como é que nós podemos sinalizar essa imutabilidade de Deus? Será que esse ser tão pequeno pode sinalizar esse Deus imutável? Tiago 1, 13 a 18 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Vamos dar um pauzinho aqui. Tiago 1, 13. Eu li agora do 13 ao 15, né? Tiago está falando aqui, o livro de Tiago aqui está falando sobre os desejos dos homens. Deus não tenta, nem é tentado, mas nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Esse desejo, ele vai nos encaminhar para a morte. O desejo que vai nos levar para a morte. São os nossos desejos. O pecado, ele vai dar origem, ou é originado, nessa nossa inconstância. Por causa da nossa inconstância, nós temos os desejos, e aí isso dá luz ao pecado, e o pecado nos leva à morte. A nossa inconstância. Nós somos inconstantes por causa do pecado. Nós já nascemos inconstantes. Já nascemos com, vamos dizer assim, o desejo desregulado. Porque não é errado ter desejo. Faz parte da nossa essência desejar. Por isso que a palavra orienta que o nosso desejo seja para o Senhor. Que o nosso prazer esteja na sua palavra. Mas nós já nascemos com o desejo desregulado. Vamos lá, gente. Vamos dar uma analisada como é que anda a humanidade. A moda é a mesma. Inclusive ela muda a cada 6 meses, não é isso? Não entendo muito de moda não, mas é mais ou menos isso, né? Que as coleções mudam 6 meses? 4?
Pronto. Tá vendo como eu não entendo, né? Então, isso é um bom sinal, né, até. Mas ela muda conforme as estações, né? Ainda bem que tem um profissional da área aqui do meu lado, dando a dica. Não é o Mateus, gente. Não é o Mateus. Mas, gente, a moda muda. É uma prova, para mim, uma prova muito forte de que a humanidade é altamente insegura. Precisa de coisas que vão mudando, não tem firmeza, não tem... O ser humano é assim. É inconstante. É inconstante. A gente quer alguma coisa, quer muito, quando tem... Agora que eu já tenho, não quero mais. Perdi a vontade. Eu me lembro quando eu era adolescente na igreja, que tinha a época dos namoricos, né, dos meninos, e ficava aquela coisa, ai, fulano tá doido por fulana, e tal, e investe, faz aquela coisa toda, e tal, aí quando consegue, não era bem isso. Só defraudando as irmãs. Mas nós somos inconstantes. Os nossos amores, o que nós vestimos, inclusive até o Deus que nós escolhemos é inconstante. É verdade, gente, tem dia que nós estamos, eu sou de Deus e tal. Mas tem dia que acorda, não estou tão de Deus assim hoje. Hoje eu estou apunhado, azeitado. Hoje quem aparecer na minha frente leva a voadora. Né? Aí a gente pode dar a culpa, sei lá, nos hormônios, naqueles dias, né, mulherada? Mas nós somos inconstantes, o ser humano é inconstante, o ser humano não sabe o que quer, o ser humano não sabe viver. O ser humano um dia é carne, outro é peixe. Um ser humano está bem, outro dia está mal e não tem constância. Não tem constância muitas vezes no emprego, não tem constância muitas vezes nos estudos, porque não sabe o que quer. Hoje eu sou guiado pela área financeira, amanhã eu sou guiado pela área emocional, outro eu vou ser guiado agora pela área racional, e a gente vai mudando. Nada mais evidente do que esse sinal de pecado é a inconstância na sexualidade. Hoje eu sou homem, amanhã eu sou mulher, depois da manhã eu sou um cachorro. E não é nem reencarnação não, né? É na mesma vida. Se a gente acreditasse nisso, né? Mas nós sabemos que é dado a morrer uma só vez, e nós só temos uma só vida. E essa vida, ela precisa ser vivida sinalizando o Deus imutável. Nós não devemos viver nessa inconstância, porque isso é devido ao pecado. Por isso que nós somos tentados pelos nossos próprios desejos, por causa da nossa inconstância. Nós não sabemos o que desejar. Desejamos às vezes um objeto com tanta força que nós negligenciamos família, negligenciamos uma série de coisas para poder ter alguns objetos. E a coisa é tão doida que a gente diz assim, não, eu quero ter esses objetos por causa da minha família. Porque eu vou dar uma boa moradia, vou dar um bom conforto. Mas que família? Porque vem o conforto, vem as coisas e não tem mais família. Não é verdade, gente? Por causa da nossa inconstância. Por causa da nossa inconstância, a mulher da nossa mocidade,
ela não tem mais beleza, ela não tem mais vício, ela não tem mais atração. Por causa da nossa inconstância. Porque os nossos olhos são levados pelo vento para qualquer coisa. Se a televisão está dizendo que o padrão é ser magrinho, todo mundo tem que ser magrinho. Magrinhos, né? Não, se tem que ser um pouquinho mais cheio, então cheinho. Tem que ser bombado. Se o mulherinho tem que ser bombado e falar grosso, todo mundo está tomando bomba e falando grosso. Outro dia até me assustei na loja, eu fui comprar um negócio lá. E aí chegou atrás de mim e a moça disse assim: pois não posso ajudar. Eu cheguei e fiz assim. E o braço da mulher era 2 coxas minhas. Nada contra o exercício, nada contra a saúde. Não estou também julgando a moça por ser os motivos que levaram, né, ela a isso. Mas o ser humano é inconstante. Precisa ser aceito de alguma forma. Precisa se sentir bem de alguma forma. E aí, se a onda está levando para um lado, vamos aqui que é esse lado. Se a onda está levando para o outro, vamos aqui que é esse. E assim funciona também no meu evangelho. Não tem constância. Se a gente pega a história da igreja, e pelo menos durante a minha existência, gente, a igreja já mudou acho que umas 500 vezes. A onda do louvor e adoração, eu presenciei um monte de fases. Uma banda resolveu adorar de costa, e um monte de gente imitou que tinha que ficar de costa, e cantando todo mundo lá na frente assim de costa por... Que doideira. Nada contra a revelação que foi dada para aquela banda, né? Não estou aqui para julgá-los. Mas o que eu estou falando é que a gente vê, imita e acha que está abafando. Não tem sentido em algumas coisas que nós fazemos. Não tem fundamento. E tem um negócio que tem chamado de inovação, né? Eu acredito em inovação para o lado do negócio, da empresa. Por quê? Porque já é um reflexo que as pessoas são inconstantes, insatisfeitas. Então precisa tudo ser inovado. Os celulares estão aí que são uma prova disso. Meu amigo, o tijolão não funciona mais, né? Se fosse fabricado, tivesse peça aí, estava funcionando. Porque a gente não falava com ele, né? Aquele PT 650, né? Quem sabe o que é isso? Sabe não, gente, que é o PT 650? Motorola, tijolão. Tinha o Ericsson também, o outro. Funcionava, eu tive um. Ligava para a Belissa. Pegava fogo, o ouvido ficava vermelhão, porque ele ficava muito tempo nele. Ligava a cobrar, porque era caro. O pai dela que pagava. Não, gente, eu trabalhava e pagava direto. O que aconteceu, né, com a fichinha do orelhão? Tinha que ter cartão. Não mudou nada, continuou a mesma ligação. Quando veio o cartão, não mudou nada da ficha. Mas tem que inovar porque a humanidade é inconstante. A humanidade muda, vai mudando. Meu estilo hoje é roqueiro, amanhã eu sou outra coisa. Vamos continuar. Eu parei no 15, não foi? No verso 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Eita. Não adianta culpar Deus. Não adianta culpar a Deus, porque Ele não tenta. Não vamos deixar nos enganar. A nossa inconstância e instabilidade não vem de Deus. Não vamos nos enganar e dizer que isso foi Deus. Fazer como Adão. Foi a mulher que tu me deu.
Ah, não, é porque o Senhor já predestinou isso e aquilo. E Deus fez assim, Deus fez assado, e vamos culpar Deus. Queridos, não se enganem. Não se enganem. Ainda digo mais. Tem muita gente que culpa o diabo. Ah, foi culpa do diabo. O diabo que me tentou. O diabo que me tentou. Mais uma vez, falando o que Moisés escreveu no princípio, né? Ah, foi a mulher foi o diabo. O desejo, a nossa inconstância, a nossa instabilidade. Não vamos tirar a nossa culpa. Não vamos tirar a nossa culpa e dizer que Deus é que tenta, Deus é que proporcionou isso, Deus é que fez. Conversando uma vez com uma pessoa dizendo que Deus tinha levado ela presa. O que aconteceu foi vontade de Deus para que ela seja presa e ela testemunhe da vontade, do amor de Deus dentro da cadeia. E aí eu disse para essa pessoa: para com isso. Para com isso. Assume o teu erro. Assume o teu erro. A culpa foi sua. Você desobedeceu a Deus e às leis. Por causa do próprio desejo, pela própria vontade. Não vamos culpar a Deus. Não sobreveio tentação. Qual é o texto? 1 Coríntios 10:13. 1 Coríntios 10:13. Se você quiser abrir, abre aí para acompanhar. Não, é exatamente o que você está falando. Não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Todo mundo ouviu? O Alessandro deu uma adiantadinha, mas guarda o versículo. Guarda esse versículo, que ele é bem pertinente aqui a coisa, tá? Então não vamos culpar Deus, né? Não vamos culpar Deus. Meus queridos, não se deixem enganar com isso. Vamos focar, vamos olhar o nosso umbigo e assumir o nosso pecado e a nossa inconstância. Não vamos culpar Deus, porque senão não vai haver arrependimento. Se não tiver arrependimento, não tem mudança, nem conversão e nem transformação. 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda. Preste atenção, gente. Que não muda como sombra inconstante. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, desce de Deus, porque Ele é imutável. Ele é imutável. Deus envia, Deus libera para nós a capacidade, que é o que eu estava falando, libera a capacidade de sermos constantes. Deu para entender, gente? Ele libera o dom perfeito, Ele libera a boa dádiva, para que a gente seja constante e com isso sinalize a imutabilidade dele. Ser imutável, os estudiosos dizem que é um atributo incomunicável, né? E de fato isso faz parte de quem ele é. Nós não vamos conseguir ser imutável. Não faz parte da nossa natureza. O pecado
Os nossos desejos estão ligados porque nós somos inconstantes. Mas Deus libera uma boa dádiva, Deus libera o dom perfeito para nos tornar constantes. E com isso, não mais pecar. Vocês estão me olhando assim porque não acreditam, porque estão meditando. Por isso que o texto diz, por isso que aqui o Tiago vai dizer, ele não muda, não há sombra de variação. É como se Deus estivesse compartilhando da sua imutabilidade. Não estou aqui dizendo que é um atributo comunicável, não vou contra aqui os que estudam, mas eu creio e acredito que Deus libera sobre nós a capacidade de representar a imutabilidade de Deus. Deus libera sobre nós isso. No dia que nós nos convertemos e dizemos para Deus que somos dele, o pecado não tem mais efeito sobre nós. Não é verdade, gente, isso? Paulo ensina isso, várias cartas, que o pecado não tem mais efeito sobre nós. Não tem mais domínio sobre nós. Não somos mais escravos do pecado. Eu vou parafrasear. A inconstância não tem mais domínio sobre nós. A inconstância não tem mais efeito. A inconstância não tem mais lugar. Não tem mais nenhum tipo de poder sobre nossas vidas. Não estou dizendo aqui que você vai usar a mesma, a moda do verão no inverno. Talvez até você fique com frio. Não estou falando disso. Dessas coisas que são só perceptíveis. Estou falando de interior. Estou falando do que a Bíblia fala. De sermos constantes. O texto fala que o nosso caminho precisa ser plano. Não de altos e baixos. O texto diz, aplanarei a tua vereda. Ela vai ser plana. Isso fala de quê, gente? Constância. Constância. O pecado nos faz ser inconstante. Nós já nascemos com essa inconstância. Mas o Espírito Santo de Deus vai habitar em nós para que a gente seja constante. Abra sua Bíblia em Mateus 7:11. Marque aí Mateus 7:11 e abra também em Lucas 11:13. Mateus 7:11 e Lucas 11:13. Vamos ler primeiro Mateus 7:11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Lucas vai chamar boas coisas de, vamos ler, Lucas 11:13. Se você, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus. O que Deus enviou para nós? Jesus disse, eu vou para o céu, mas vai vir o Espírito, o Consolador. Fique em Jerusalém, até que desça do céu, para que vocês sejam o quê? Minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Testemunha de quê? Desse Deus grandioso e imutável. O Espírito Santo age em nós, nos trazendo constância para que a gente sinalize o Deus imutável. Não há sombra e nem variação, porque Ele é o sol, Ele é a luz, o Pai das luzes, onde não há sombra da variação. E nós refletimos que luz, minha gente?
também não pode ter sombra e variação na nossa vida, precisamos ser constantes. O Espírito Santo nos faz ser constantes. Nos faz ser constantes pelo alinhamento que o Espírito faz da nossa vida com o propósito de Deus. Esse propósito que já foi feito desde a fundação do tempo. Ele nos alinha. E aí nós somos constantes, por quê? Porque não tem mais novidade para nós. É a vontade de Deus. Não dá para eu ter medo do dia da manhã. Não dá para eu ter medo. Não dá para eu ficar depressivo. Por isso que hoje de manhã eu orei, Senhor, para eu ir para a igreja mesmo assim, ruim, mal. Ou não? Até pedi um versículo para ver, dá um versículo aí para ver se... Porque o Espírito nos leva à dependência de Deus. E como dependemos desse Deus imutável, temos participação na imutabilidade dele. E aí não tem mais novidade para a gente. Não tem mais novidade para a nossa caminhada. Não tem mais inconstância. Meu Deus, qual é a profissão que eu vou escolher para os adolescentes, né? Então aí vão fazer Enem e tal. Qual é o curso? Qual é o emprego que eu aceito? Eu joguei aqui meu currículo. E qual é o emprego? Recebi 2 cartinhas de amor querendo namorar comigo. Qual é que eu aceito? Se aceita, né? E aí, quando é que nós como um casal vamos ter o nosso primeiro filho? Qual é a data? Aí eu queria agora. Não, vamos esperar um pouco. Aí vem a inconstância. A gente não tem dinheiro nem para comer direito, ainda mais uma boca. Vamos fazer as contas, será que vai dar? Quanto é que está a lata de leite? Quanto é que está a fralda? E aí, Deus? Sobrou uma grana. Vamos comprar, trocar o carro, fazer o quê? As nossas inconstâncias. Se a gente está alinhado com esse Espírito. Esse Espírito nos revela a palavra. Nós caminhamos em constância, sinalizando essa imutabilidade desse Deus tremendo. O que falar, o que dizer. Por muitas vezes a gente vê aqui com Moisés e outros, Deus dizendo, eu vou encher a sua boca, inclusive com os discípulos. Abram a boca que eu vou encher a boca de vocês. A nossa dependência, a nossa o esvaziar-se da inconstância. O esvaziar da inconstância faz com que o Espírito nos encha da constância. E assim vamos revelar a imutabilidade de Deus. Porque como é que Deus enche a boca da palavra dele, se a boca já está cheia de outras coisas? Cheia de inconstância. Cheia de murmuração. Gente, como a gente murmura? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas aquilo que vem para edificação. A gente só consegue falar de coisas que edificam se tivermos o Espírito. Porque senão só sai palavra torpe. Só vai sair reclamação e murmúria. Porque é fruto da nossa inconstância, dos nossos desejos. Por isso que vai levar a pecar. E o pecado leva à morte. O que contamina o homem não é o que sai da boca, assim Jesus diz, mas é o que, não é o que entra, mas é o que sai. Se teus olhos forem bons, forem maus, né? Seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se forem maus, com trevas, inconstância.
inconstância no olhar, inconstância no falar. O Espírito vem para transformar e nos fazer constante. Enxergar as coisas discernindo por esse Espírito. Está dando para entender, gente? Não enxergar pelos olhos da nossa inconstância, mas enxergar pelo Espírito. E a gente perceber que as dívidas não são maiores do que a nossa constância em Deus. Não perceber que a solidão, ela não é maior do que a nossa constância em Deus. Que a rejeição, que o trauma, que um monte de coisa, nada é maior do que esse Deus imutável. E o nosso lugar de conforto é na constância em Deus. Esse é o nosso lugar de conforto, é o nosso lugar de pouso. Porque nesse lugar não tem depressão, nesse lugar não tem sono perdido por causa de problemas, ansiedade, não tem nada disso. Por isso que a ansiedade é pecado. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Porque a ansiedade é o que, gente? Se não é inconstância. E agora, amanhã, como é que vai ser? E aí? Vixe, e aí, se eu não for? E se o pneu furar? Né? E se a gasolina acabar? E se... Uma ansiedade, né? Como diz a minha esposa, né? Igual a peru, morre de véspera. Não aconteceu, não viu, mas já está se abalando, já está. Porque falta-nos constância, falta-nos essa revelação da imutabilidade de Deus, de perceber Deus, os seus atributos imutáveis, na sua essência, na sua promessa, no seu poder, na sua mão, em tudo Deus é imutável. (18), 18, né? No 18, vamos continuar. Por sua decisão, ele nos gerou. Tiago ainda. Não fecha Tiago não, gente. Volta para Tiago. 1,18. Tiago 1,18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. Vocês perceberam aqui que o texto diz assim, né? Que o pecado gera, uma vez seduzido, né, desejo, sendo este arrastado e seduzido. Aí no 15, então esse desejo, tendo concebido, os dois textos aqui, né? Do pecado, quanto a decisão, está falando de geração, né? De nascer, de conceber e ser gerado, né? Então ele diz, por sua descendência, 18, por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade. A palavra vai gerar essa palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. Não somos mais gerados pelo pecado, somos gerados pela palavra de Deus. E quem é a palavra, minha gente? Está lá em João 1, Evangelho de João 1. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Somos gerados pelo sacrifício de Jesus. Isso nos faz se tornar, nos tornar filhos, como co-herdeiros de Cristo, por causa do sangue de Jesus que nós celebramos hoje na ceia. Por causa do sangue de Jesus. E aí vem a nossa constância. Abra a sua Bíblia em Mateus 5:33, do 5:33 ao 37. Mateus 5:33 a 37 diz assim: vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Aí no 37 diz assim: seja o seu sim, sim, e não, não. O que passa disso
Vem do maligno. Sim, sim, não, não. Fomos gerados por essa palavra que nos traz constância, essa palavra que nos orienta a dizer com firmeza sim e dizer com firmeza não. Ninguém leu aqui talvez, né? Não tem talvez. Não tem talvez. Uma vez eu perguntando para uma pessoa, eu disse, pai, você tem certeza da sua salvação? Você acha que se morrer hoje vai para o céu? Aí disse assim, Deus que sabe, né? Não tem talvez. Você foi comprado pelo sangue. Se a salvação é constante em nós, precisamos ser constantes em todas as coisas. Eu não acredito naquele negócio que Deus escreve no livro da vida e apaga. Escreve e apaga. Escreve e apaga. Haja borracha e haja constância. O sim é sim, o não é não. Deus é constante, Deus é imutável e todos os seus preceitos são imutáveis. Todas as suas ordens são imutáveis. A gente pode até dizer assim, mas a gente lê na Bíblia, por exemplo, Deus se arrepende, Deus isso, aquilo, outro. Não, queridos, isso é comunicação com o homem. Quando Deus conversa com Jonas, por exemplo, e diz, vai lá dizer que eu vou trazer juízo. Na verdade, Deus estava tratando era com Jonas. Ensinando Jonas que ele é constante. E que Jonas precisa se enquadrar naquilo. É tanto que Jonas diz assim, não vou porque eu já sei que tu vai mudar, não vai fazer nada. Deus está tratando com Jonas. Porque quando o povo de Nínive se arrepende, era um recado para gerar um movimento naquele povo de arrependimento. Deus é Deus, não se enquadra na vontade de ninguém. O nosso sim precisa ser sim e o não, não. Não é por nossa causa e reputação, não, gente. Não é para as pessoas digam assim, é verdadeiro, esse cara aqui pode confiar. Não é por isso, não. O nosso sim tem que ser sim e o não, não, porque Ele é imutável. Nossa vida precisa dar a conhecer esse Deus. Pessoas precisam olhar para a nossa constância. A nossa constância. Porque isso sinaliza Deus. No nosso primeiro ano de casamento, a Meli sempre foi muito assim, briguenta. Eu estou dizendo isso porque todo mundo sabe, né? Ela já aprende. Mas ela sempre gostou muito de brigar, né? Eu acho que é pequenininha, tem muita pressão. Né? Tem que extravasar assim de alguma forma. Né? A válvula assim. Né? E aí, às vezes ela chegava com vontade de brigar, a veja ia ficar assim. Aí tal, não sei o que, aí eu nunca fui muito de discussão e tudo. E aí eu descobri até uma estratégia, né? Eu peguei assim um abajuzinho pequeno, tava do meu lado assim. Aí eu disse, tá aqui, você quer ganhar uma briga? Tá aqui seu troféu, você ganhou, você é vencedor. Aí, quer ver o troféu? Mas eu disse para ela, eu digo, minha filha, é o seguinte, nós só temos duas opções. Ou nós vamos viver espiando um ao outro, ou nós vamos se dar bem em tudo. Porque o nosso casamento é constante. Não existe a opção da gente separar. Ou nós vamos ser felizes juntos e dar bem, ou nós vamos se dar muito mal, mas junto. Porque a aliança que eu fiz com ela não foi com ela.
A aliança feita foi eu e Deus. De ser fiel, de guardar, de amar, de proteger. Independente dela. Se ela tivesse escolhido ser ruim, a minha aliança foi feita com Deus. E aí eu pergunto para você, a sua aliança foi feita com quem? Estou falando de casamento não. Estou falando da aliança de vida. Aliança de vida. O seu sim é sim, o seu não é não. Não estou falando aqui que eu sou perfeito. Mas eu acho que uma das coisas que a gente precisa levar muito a sério é o nosso sim e o nosso não. Eu, graças a Deus, descobri isso muito cedo. E isso refletiu em coisas, assim, talvez para você, coisas banais. Mas a minha cunhada uma vez ficou, não foi para a igreja, porque eu tinha um horário marcado de ir para a igreja. E ela ia me atrasar. Ela ficou com raiva de mim uma semana. Mas o compromisso eu não fiz com aquela equipe de louvor que eu ia ensaiar. O compromisso eu fiz com Deus de chegar naquele horário. Então, independente das pessoas que vão chegar em outro horário, eu fiz um compromisso com Deus. E isso não pode mudar a minha constância. Porque outros falharam. Eu vou falhar? Isso me dá direito de falhar? Não. Porque o nosso compromisso não é com as pessoas. O nosso compromisso é com Deus. E quando nós damos um sim, é sim, não é não. Porque o talvez vem do maligno. O talvez vem daquilo que nós lemos em Tiago. O talvez vem do desejo que é inconstante, que vai da luz ao pecado e o pecado à morte. O compromisso que nós temos, gente, não são com as pessoas. Nós temos um compromisso com Deus. Por causa desse compromisso com Deus, essa âncora nas nossas vidas, aí nós temos compromisso com as outras pessoas. Jesus sabia que Judas ia trair, mas isso não mudou quem Jesus era. E muitas vezes nós temos pessoas na nossa vida que tiram a gente do sério. Eu já confessei aqui para vocês que eu tenho um problema com o trânsito. Sou uma pessoa calma e tal, mas um negócio que me embrulha o estômago é o trânsito. Mas eu estou melhorando, porque eu estou tratando, eu estou trabalhando isso. O trânsito não pode mudar quem eu sou. O trânsito de Fortaleza não pode mudar quem eu sou. Nada pode mudar quem nós somos. Se nós assumirmos um compromisso com Deus e demos o nosso sim, ele precisa ser sim. Sempre. O nosso sim não pode virar talvez. O nosso não pode virar talvez. Deus, desde o princípio, vem trabalhando para que a humanidade seja constante e sinalize a mutabilidade dele. E aí Deus faz alianças. Fez aliança com o seu povo decepcionou. Mas ele continua fiel, como nós lemos aqui no começo. Como nós cantamos aqui no louvor, como foi lido aqui nos textos que vocês leram. Ele continua sendo fiel mesmo que a gente seja infiel. E para encerrar, abra sua Bíblia em Hebreus 11, o verso 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o que, gente? Certeza é dúvida? É certeza daquilo que esperamos. E a prova, convicção. Certeza e convicção. O justo vive por dúvida? O justo vive por inconstâncias? O justo sinaliza a imutabilidade de Deus.
Porque a fé garante isso. A fé nos garante constância. A fé nos garante. Eu não estou falando de pensamento positivo não, gente. Porque fé, o que é fé? Fé não é eu acreditar que algo vai acontecer. Fé é eu pegar essa palavra e saber que ela é imutável, porque ela sinaliza o Deus imutável. Fé é obedecer o que está escrito aqui. Se a gente ler o restante do texto, nós vamos ver que por fé, Abraão fez aquilo, por fé, foi assim, tudo por uma voz de Deus. Deus diz, Deus fala, e ele se move em fé. Não adianta comprar o bilhete de Mega Sena e dizer, eu vou ganhar. Não é assim que funciona. Fé é obediência ao que Deus já falou. E isso promove constância, porque fomos salvos por essa palavra. Somos transformados por essa palavra. Somos ancorados por ela. E nada pode nos arrebatar desse amor. É isso que o texto diz. Nem altura, nem profundidade. Nada pode nos tirar desse amor, porque esse amor é constante e não muda. Nossa caminhada, se nós cremos nesse amor, se nós cremos no Evangelho, se nós cremos nesse Jesus, se somos lavados pelo sangue, isso precisa sinalizar na nossa vida o Deus imutável, que a sua salvação não muda, seus preceitos não mudam, e isso precisa ser constante nas nossas vidas, através do Espírito Santo, através da palavra, a revelação da palavra que o Espírito traz, caminhando em fé. E eu acho interessante que ele fala da sombra e a variação da sombra, né? E a vereda do justo é o quê? Vai brilhando como a luz da aurora, até ser o quê? Aonde não tem sombra nem variação, onde tudo é luz, não há escuridão. Esse é o dia perfeito. O dia perfeito é constância, revelando a imutabilidade de Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, querido. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesse momento em oração, Pai. Para te agradecer por quem Tu és, Senhor. Te agradecer por esse Deus em quem nós podemos confiar, porque só num Deus imutável poderíamos depositar a nossa confiança, toda a nossa fé, toda a nossa vida, toda a nossa história, as nossas gerações. Se você não fosse imutável, o que seria de nós? Se você não fosse imutável, o que seria da nossa escolha pelo Evangelho? O que estaríamos fazendo aqui? É a confiança nessa imutabilidade que nos capacita a permanecer. E nós te pedimos, Espírito Santo, frutifique isso em nós. Espírito Santo de Deus, frutifica essa constância. Nos ajude a sermos pessoas confiáveis, pessoas nas quais o mundo verá a imutabilidade de Deus. Pessoas que contam uma história de constância. Auxilia-nos, ó Deus, a sermos responsáveis, ó Pai, com a palavra que damos, com o compromisso que firmamos, com as alianças que estabelecemos. Não deixa que nós sejamos como folhas ao vento, mas que realmente seja só o Teu Espírito nos suportando e nos mantendo numa caminhada que vai glorificar o nome de Jesus. Tua palavra diz, ó Deus, que na Nova Jerusalém não há noite. E o sol não para de brilhar. É meio-dia o tempo todo. Porque onde você domina não tem sombra. Onde você domina não tem noite. Onde você domina não tem mudança, não tem variação.
Ah, como nós queremos sinalizar isso, Deus, na nossa vida. Como nós queremos ser dignos de confiança. Um povo permanente, um povo que é conhecido pelo Deus imutável que serve. Que não se ajusta às eras. Que não se conforma, como está escrito em Romanos. Não queremos nos conformar com este século, Senhor. Nós queremos ter a forma do Deus imutável. Essa é a forma que escolhemos ter. Então nos ajude, Espírito Santo. Nos conduza, Espírito Santo, em todo o tempo a esse lugar de constância. E nos auxilie, Espírito Santo, a mortificar a nossa carne, a dizer não para o pecado, a submeter os nossos desejos e as nossas vontades ao senhorio de Jesus e estabelecer definitivamente uma escolha por te agradar e te obedecer. Faz isso, Deus, com cada uma aqui, faz com a minha vida, Senhor. Ajuda-nos a ensinar isso para os nossos filhos. Ajude-nos a ensinar isso para as nossas gerações. A sermos homens e mulheres de palavra. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome poderoso de Jesus. Eu queria cantar mais uma vez a canção Imutável com a igreja. E eu queria que você, enquanto a gente cantar mais uma vez, você orasse essa canção e pedisse ao Senhor para que essa convicção a respeito desse atributo do Senhor te encha o coração. Encha a tua mente. Se há alguma dúvida, se existem variáveis perturbando a sua mente, enquanto você ora e canta e clama pela imutabilidade de Deus, essas variáveis vão ruir em nome de Jesus. Porque só o que nós precisamos, queridos, é confiar nesse Deus imutável. Amém? Feche seus olhos, vamos cantar mais uma vez. Aqueles que te amam e que confiam em tuas promessas.
eu posso esperar. Por que você pode confiar? Porque Ele não muda. Posso confiar em Ti, eu posso esperar. Permaneça sobre nós, hoje e para sempre. Nesse nome te oramos e te agradecemos. Amém. Aplauda Jesus porque Ele é digno. Aleluia.